Vamos para o próximo aqui. Em uma visita de uma equipe de profissionais de saúde com duração de uma semana a um município no estado do Tocantins, todos os adultos de um pequeno povoado e fazendas vizinhas foram examinados. Entre os resultados obtidos estão os seguintes: de 40 pessoas com sorologia positiva para Trypanosoma cruzi, 4 eram desnutridas, enquanto em 100 outros indivíduos com sorologia negativa para T. cruzi, 10 foram rotuladas como desnutridos. A gente está falando aqui, gente, de um estudo transversal, né? Onde eu cheguei em um determinado momento, examinei a população e colhi todos os dados de possíveis exposições e possíveis eventos no mesmo momento, né? Então, o exemplo dos dados que eu coloquei é isso, ó, tinha 40 pessoas com sorologia positiva para Trypanosoma cruzi, que eram desnutridas, enquanto em 100 pessoas, em 100 outros indivíduos com sorologia negativa para Trypanosoma cruzi, 10 foram rotulados como desnutridas. Esses estudos que eu chego e coleto todos os dados, né, no mesmo momento, sem poder estabelecer relações da sequência temporal, é o que a gente chama de estudo transversal, né? É um corte no tempo. O exemplo do Vigitel, né, que faz uma entrevista anualmente, né, em várias cidades, e levanta as prevalências de vários fatores de riscos e de algumas doenças. Então, isso aqui é um estudo transversal. Então, vamos ver lá. Este estudo não permite identificar relações causais, é verdade, estudo transversal, como a gente não consegue estabelecer a sequência temporal, o que veio antes e o que veio depois, né? Então, eu não consigo estabelecer relações causais. Então, para o estudo caso-controle, do estudo transversal, isso é verdade. Esse estudo, a força da associação pode ser medida pelo odds ratio, pode, né? Como medida de força de associação. Nesse estudo é possível medir a associação entre uma exposição com diferentes doenças. A associação eu posso medir, eu só não posso estabelecer se ela é causal ou não, mas fazer um Q quadrado e ver se está associado, sim. Né? E esses estudos, quando identifica esse tipo de associação, ele não pode identificar uma relação causal, mas serve para gerar algumas hipóteses, né, que vão ser conferidas num estudo que permita estabelecer relação causal. Esse estudo é possível medir a associação entre várias exposições com a mesma doença. Sim, né? Só que você não pode estabelecer relação causal. Então, nesse aqui, todas as afirmativas são verdadeiras para esse estudo. Por último, veio esse aqui, né? Em 2009, os registros de exame físico de todas as turmas de calor de 1980 da PUC Minas foram analisados e foram registrados o peso corporal, altura, pressão arterial, idade, sexo e tabagismo, né? Que foram registrados no primeiro semestre cursado na universidade. Até o final de 2012, esses indivíduos foram contatados para verificar quais alunos, entre eles, haviam desenvolvido alguma doença cardíaca coronariana. Então, nós estamos falando aqui de um estudo de coorte não concorrente, né? Eu peguei registros que tinham dados desses alunos do primeiro semestre que eles cursaram na universidade, peguei isso, esses alunos fizeram o primeiro semestre em 1980. Em 2009, eu peguei esses registros, vi nos registros esses dados que estão listados aí, né? Peso, altura, pressão arterial, idade, sexo, e se fumavam ou não. E aí eu fiz contato com os alunos para ver, entre eles, quem tinha desenvolvido doença coronariana. Então, eu peguei uma turma de alunos jovens, né? Entre eles, eu identifiquei algumas variáveis possivelmente associadas
como fator de risco a ocorrência de doença cardíaca coronariana e fui ver, né, entre eles, quem tinha desenvolvido a doença. Então, é um estudo de coorte não concorrente, né? A definição da exposição já estava feita no passado, e eu olhei, né, num outro momento posterior, eu fui buscar a ocorrência, né? Esse aí podia até falar um estudo de coorte concorrente e não concorrente, né? Porque entre 2009 e 2012, na hora que eu estou buscando ainda informação, eu já estou fazendo isso a partir depois do início, né? Então, ele tem uma parte concorrente, não concorrente e uma parte concorrente. Sendo um estudo de coorte, que é o que interessa nesse momento aqui, que ele é um estudo de coorte, então, ele tem as mesmas qualidades, né, do estudo de coorte. Então, vai ser, esse estudo não permite identificar relações causais, isso é falso, porque estudo de coorte, mesmo o estudo de coorte não concorrente, permite identificar relações causais. A força de associação pode ser medida pelo odds ratio? Pode. Nesse estudo, é possível medir a associação entre uma exposição e diferentes doenças? Sim. Né? Esse estudo, é possível medir a associação entre várias exposições com a mesma doença? Também sim. É um estudo de coorte, só que nesse caso aqui é um estudo de coorte não concorrente. Bom, aqui nesse estudo, né, ele está descrevendo um surto de doença diarreica aguda que foi identificada entre estudantes que participavam de um encontro de estudantes no período de 25 a 28 de julho de 1999 na cidade de Salvador, Bahia. A investigação do surto foi realizada nos dias 27 e 28, com a aplicação de um questionário padronizado, desenvolvido e validado pelo Ministério da Saúde. Os casos, o caso é os casos, né, começaram... Nossa, é uma tristeza que eu vou digitar, viu? Os casos começaram a aparecer, né? Faltou o Emily. Começaram a aparecer na madrugada do dia 26/7 de 1999, o que levou à suspeita de que o surto estivesse associado ao jantar servido no dia 25/7 de 1999, o jantar do dia anterior. A investigação epidemiológica foi realizada com 300 estudantes que aceitaram voluntariamente participar da investigação. 100 desses estudantes apresentavam sintomas e 200 não apresentavam sintomas. Então, eu peguei um grupo de estudantes, né, 100 que tinham sintomas, casos, e 200 que não apresentavam sintomas, controle. Eu estou fazendo um estudo caso-controle. Nos estudos de surto de intoxicação alimentar, geralmente é isso que a gente tem, né? Você faz um estudo caso-controle, pega dos doentes, os não doentes e tenta ver pela memória dele, né, o que ele comeu no dia anterior, ou qual a exposição que ele teve. Então, é um estudo caso-controle. Então, foram identificados 3 alimentos servidos na refeição fornecida aos participantes no jantar em 25/7 de 1999. Os alimentos estão classificados aqui como A, B e C. Aí vem uma descrição, né? Então, entre os sintomáticos, ou seja, entre os casos, 54 participantes ingeriram o alimento A, 59 ingeriram o alimento B e 52 ingeriram o alimento C. Entre os não sintomáticos, ou seja, os controles, 96 ingeriram o alimento A, 91 o alimento B e 98 o alimento C. Analise os resultados e responda quais os alimentos estão associados ao surto, né? Então, a primeira coisa aqui é preciso identificar qual é o desenho, né, para poder conseguir responder. O desenho é o caso controle e montar uma tabelinha com base nesses dados, né? Eu sei que os casos foram 100, né? Então, se o alimento A 54 comeram, logo 46 não comeram, né? Então, monta minha tabelinha aqui. Os controles eu sei que são 200. Se do controle
o alimento A, 96 comeram, então 104 não comeram. Então eu consigo montar a tabelinha para cada um dos alimentos, né? Para cada um dos alimentos. E, como se trata de um estudo caso-controle, eu vou calcular a força da associação pelo odds ratio, né? E vou calcular a significância estatística, usando o Q². Então, aqui fiz o cálculo para cada um deles, né? Aqui, o alimento A, quando eu vejo o odds ratio da doença entre expostos e não expostos, né? Ele está me dando aqui que foi 1,27. Quer dizer, os expostos tiveram um odds ratio, né, de 1,27 com relação aos não expostos. Então, está aqui. Só que, quando eu faço o Q², né, acho que um desses aqui eu anotei errado aqui o valor, deixa eu conferir ali, tá? Quando eu faço aqui o Q², apareceu aqui um Q² de 0,96, esse número aqui que está errado, tá? O Q² 2 por 2 de 0,96, esse aqui acho que não tem esse zero aqui, esse aqui que está errado. Depois eu conserto aqui. Vai dar maior do que 5%, né? Porque o limite se você pegar pela tabela, o limite ali do Q² para 1 grau de liberdade é 3,84, né? Então, o Q² de 0,96, o valor correto aqui é 0,3272, tá? Esse zero aqui está a mais, depois eu conserto aqui. Então, aqui, essa associação não é estatisticamente significante. No B, o alimento B, apareceu um odds ratio de 1,72, um Q² de 4,86, né? Correspondendo aqui a um P de 0,0275, ou seja, menor do que 5%. Então, essa associação aqui é estatisticamente significante, né? Aqui eu tenho também um Q², um odds ratio de 1,13 e também um Q² com um P maior que 0,05, né? Aqui a probabilidade dessa diferença aqui ser o acaso é de 62%, né? Tirando esse zero aqui, a probabilidade aqui de ser o acaso é de 32%. Então, o alimento que pode ser implicado é o alimento B, né? Ele tem uma força de associação maior e estatisticamente significante. A probabilidade disso aqui ser o acaso é menor do que 5%. Então, o alimento que eu posso dizer que está implicado, que pode ter causado o surto, é o alimento B, apenas o B. Os outros não tiveram associação estatisticamente significante. Depois, antes de mandar para vocês, eu corri esse T aqui. Gente, alguma dúvida nesse? Porque os outros não tinha conta, né? Eu passei mais rápido. Alguma dúvida nesse aí? Deu para entender, sim. Deu, né? Tá. Então, vamos lá. Nesse outro aqui, é um estudo, né? É um ensaio clínico randomizado, foi realizado para avaliar a efetividade de uma nova droga na redução da mortalidade pós-infarto agudo após pós-infarto do miocárdio. Foram estudadas 1.395 pacientes, esses foram alocados para receber a nova droga, 698, ou o tratamento usual, 697. A mortalidade dentro de 90 dias, né, a mortalidade dentro de 90 dias após o infarto, né, que é o que a gente está fazendo aí, foi avaliada. Analise os dados da tabela e marque a opção correta nas assertivas colocadas. Então, vamos ver aqui.
quais são essas assertivas, né? Então, primeira coisa aqui, né? Eu tenho aquele cálculo da mortalidade entre os dois grupos, né? A nova droga, a mortalidade foi 0,057 e na droga usual 0,089, o que deu um risco relativo para a morte, né, de 0,65, ou seja, a nova droga, ela tem morre menos gente, né? A taxa de mortalidade é menor na nova droga, e essa diferença é estatisticamente significante, né? Então, está mostrando aqui que a nova droga tem uma redução da mortalidade em comparação com a droga que era o tratamento usual. E essa diferença foi estatisticamente significante. Agora vamos ver as alternativas que a gente tinha aqui. Opa, vou voltar aqui. Bom, vamos ver as alternativas aqui. Essas eram as alternativas. Não. É possível afirmar que a nova droga é eficaz porque trata-se de um ensaio clínico randomizado duplo cego. Não, só porque trata-se de um ensaio clínico eu não posso afirmar, né? Eu não posso afirmar isso. O ensaio clínico, ele pode dar o resultado que é ou não é eficaz, né? Bom, depois, não é possível afirmar que a nova droga é eficaz porque o número de sobreviventes é próximo nos dois grupos. Um foi 658, o outro foi 635. Mas isso não define que não seja, né? Houve uma diferença e essa diferença foi estatisticamente significante, né? Quando eu calculo aqui o odds ratio, eu vejo que há um menor valor aqui, né? A taxa de mortalidade é menor entre os que tomaram a nova droga, né? E esse risco relativo de 0,65, ou seja, a nova droga reduz o risco de morrer, é estatisticamente significante. Então, o fato dos números serem próximos, por si só, não me leva a tomar essa decisão. A terceira, não é possível afirmar que a nova droga é eficaz porque a randomização não cumpriu o seu principal objetivo, né? Gente, vocês sabem como é que são feitas itens de prova, né? Quando você coloca cada afirmativa, ela deve ter uma justificativa, né? Para ela poder ser ou não verdadeira, e todos os itens de prova são feitos assim, você tem uma resposta verdadeira e tem os distratores, as outras que não são as verdadeiras. Esses distratores, eles não podem ser coisa aleatória. A resposta dos distratores tem que ajudar o professor a identificar por que o aluno errou, né? Então, cada pergunta dessa aqui tem isso, né? Então, quando eu falo, depois eu vou explicar aqui o acerto, tá? Quando eu falo, é possível afirmar que a nova droga é eficaz porque trata-se de um ensaio clínico randomizado duplo cego. Ora, quem marcou isso aqui como certo está tendo uma compreensão que o ensaio clínico randomizado sempre leva a um resultado comprovando eficácia, o que não é verdade. Ele é um desenho de estudo muito robusto porque ele consegue evitar uma série de variáveis intervenientes, né? Ele evita que as pessoas saibam a droga que está tomando tanto pela randomização, né? E pelo cegamento, tá? Ele garante isso, né? Eu tenho ali, fazendo isso, eu tenho o que realmente pode fazer diferença é a diferença das duas drogas. Então, são coisas que me ajudam a garantir que os resultados são corretos. Mas se ele vai ser eficaz ou não, é outra história. Não é porque eu fiz um estudo randomizado duplo cego que eu garanto a eficácia. Eu garanto que eu estou fazendo o estudo da melhor maneira possível. Depois, não é possível afirmar que a nova droga é eficaz porque o número de sobreviventes é próximo. Nós não podemos fazer esse tipo de inferência sem testar,
estatisticamente a diferença, né? Então a gente tem que fazer o teste. Então aqui nós estamos vendo que, na verdade, essa diferença é estatisticamente significante e esse é o critério que a gente usa, tá? Depois, não é possível afirmar que a nova droga é eficaz porque a randomização não cumpriu o seu principal objetivo. Aqui, o engano que o aluno poderia cometer, né, o distrator, é porque aqui, quando eu mostro a composição dos dois grupos, tem aqui o tabagista, os tabagistas e os hipertensos, tem uma diferença aqui entre os que tomaram a nova droga e a outra droga. Claro que essa diferença vai ter que ser levada em conta na análise, mas isso não posso atribuir essa diferença ao fato, eu não posso dizer que a randomização não cumpriu o seu principal objetivo, porque o principal objetivo da randomização não é tornar os grupos totalmente comparáveis. Essa é uma consequência que geralmente ocorre, né? Mas o principal objetivo não é isso. O principal objetivo é não permitir que alguém possa saber, né, para qual grupo irá o próximo candidato. Então, a randomização garante isso, que não há nenhum vício na alocação entre a droga A ou a droga B. E muitas vezes, quando eu faço a randomização, eu também consigo fazer com que todas as características estejam proporcionalmente iguais nos dois grupos. Mas nem sempre isso ocorre, isso não é uma certeza, pode ocorrer ou não. E quando ocorrem essas diferenças, isso não invalida o estudo, isso faz com que, na análise, essas diferenças sejam consideradas, né? E a gente tem vários modelos estatísticos para poder fazer o ajuste dessas diferenças, ou seja, tirar o efeito dessas diferenças para ver se tirar ou então medir o efeito que essas diferenças têm no resultado. Então, esse resultado que está aqui, ele é independente dessas diferenças que ocorreram aqui e aqui. Então, esse aqui também estaria errado por isso, que o principal objetivo da randomização é tornar impossível que alguém saiba para qual tratamento irá o próximo candidato. Vai ser sempre uma coisa baseada numa randomização. Então, o que sobra aqui como verdadeira vai ser: é possível afirmar que a nova droga é eficaz porque todos os dados confirmam essa informação. Quais são as informações que eu tenho aqui? Eu usei um desenho adequado, né? Eu fiz o desenho adequado. Eu fiz um ensaio clínico randomizado duplo cego. Eu fiz as comparações. Eu testei a significância das comparações e vi que a droga, a nova droga, reduz a mortalidade pós-infarto quando comparada com o tratamento usual. Então eu vou falar que é possível afirmar que a nova droga é eficaz, porque é o que os dados me mostram. Ok? Bom, depois tinha aí um bem simplinho aí, né? Ixi, ficou fora aqui, né? Deixa eu só ver se eu consigo mexer nisso aqui para ele ficar visível, que ficou fora. Tá um pouquinho para cá. Pronto. Tá aí. Então aqui, gente, a questão muito simples também, né? Uma investigação de surto de intoxicação alimentar identificou que o alimento implicado no surto foi a maionese, conforme os dados apresentados na tabela abaixo, tá? Bom, então aqui, pelos resultados, que tipo de estudo que é esse, gente? Pelos resultados. Para eu calcular risco relativo, o que eu estou. Qual a informação que eu preciso para calcular o risco relativo?
Incidência nos expostos sobre os não expostos. Então, qual tipo de desenho que eu tenho incidência entre expostos e não expostos? Coorte. Coorte. Então, estude coorte, né? Se eu calculei risco relativo, só pode ser coorte. Se eu calculei risco atribuível populacional, só pode ser coorte. Né? Porque se eu não tenho incidência, eu não calculo nem risco relativo, nem risco atribuível. Tá? Então, ali, qual que é a pergunta? Com base nos dados acima, quantos casos deixariam de ocorrer caso a maionese não fosse consumida? Então, aqui eu estou vendo que comeram maionese, né? Os que não comeram maionese, eu tive 120, os que comeram maionese, deixa eu voltar aqui, 120 doentes e 50 não doentes, né? Não, desculpa. Dos que comeram, 120 ficaram doentes, 50 não ficaram doentes. Dos que não comeram, 70 ficaram doentes e 120 não ficaram doentes. Tá? Aqui eu tenho risco relativo, aqui eu tenho risco atribuível populacional. A pergunta: com base nos dados acima, responda: quantos casos deixarão de ocorrer caso a maionese não fosse consumida? Bom, qual que é o total de casos na população? 190. Não é isso? 190. Qual que é a proporção dos casos que é atribuível à exposição à maionese? 30,25%. Então, os casos que deixariam de ocorrer na população, se a maionese não fosse servida, seriam aqueles atribuíveis à maionese, não é isso? Então, dos 190 casos que ocorreram, foi um total de 190 casos. Teve aqui 120 doentes entre os que comeram, mais 70 doentes entre os que não comeram. Então, dos 190 casos que comeram, 30,25% são devidos à maionese, né? Então, isso aqui acho que lá estava escrito, 30, não é 35, é 30, né, gente? Eu fiz a conta com 30,2 e não com 30,25, foi 30,2. Então, aqui, 190 vezes 30,2%, 57. Então, 57 casos deixariam de ocorrer caso a maionese não fosse servida. Por que eu sei disso? Porque eu tenho aqui o risco atribuível à maionese na população, né? E eu tenho aqui a quantidade de casos total que aconteceu na população. 120 entre os doentes, mais 70 entre os não doentes. Né? E com isso, então, eu chego a essa conclusão. Eu deixaria de ter 57 casos. Tranquilo isso aí, gente? Ou tem alguma dúvida? Entendi. Então, vamos em frente. Esse aqui, quer dizer, as questões não são as mesmas, é a mesma questão, mas os valores são diferentes, né? Para diferentes alunos. Então, vamos lá. Quais as informações que eu tive aqui? As informações desse gráfico, né, estão me mostrando a associação entre baixo peso ao nascer e tabagismo da mãe. Então, nós temos aqui o grupo 1, que são os não fumantes, o grupo 2, que são as mães que fumam, as gestantes que fumam menos de um maço por dia, e o grupo 3, as gestantes que fumam um maço ou mais por dia. As informações que a gente tinha lá, né? A proporção, o número de crianças nascidas, né? Em cada um desses grupos, tá? E aqui eu tenho qual que é a incidência de baixo peso em mães não fumantes que fumam menos de um maço de cigarro por dia e as que fumam um maço de cigarro ou mais por dia, né? Então aqui vem, por que ele está perguntando aqui? Quando
A partir das informações do gráfico e considerando que 82% das gestantes não fumam, 13% das gestantes fumam menos de um cigarro, menos do que um maço de cigarro por dia, e 5% das gestantes fumam pelo menos um maço de cigarro por dia, então um maço ou mais, né? Responda. Então, a primeira coisa que eu vou saber aqui é a proporção de crianças que vão nascer em cada uma dessas número de crianças que vão nascer em cada um desses grupos, né? Então, 82% das mães não fumam. Lá na questão estava informado que eram 12 mil crianças. Está aqui, ó, 12 mil crianças. Então, aqui, ó, 82% nascem de mães que não fumam. Então, 9.840. 13% são filhas de mães que fumam menos de um maço de cigarro por dia, 1.560. E 5% nascem de mães que fumam um maço de cigarro ou mais por dia. Então, esse aqui é o número de nascidos vivos em cada um dos grupos aqui de exposição, né? E aqui, nesse exercício, está falando qual é a proporção, né, a incidência de baixo peso em cada um desses grupos. Então, no grupo de mães que não fumam, é 6%. Isso vai gerar 590 casos de baixo peso. No grupo das mães que fumam menos de um maço de cigarro por dia, é 10% da incidência, vai gerar 156. E no grupo que fuma mais de um maço ou mais por dia, a incidência de 18% vai gerar 108 casos. Então, a primeira pergunta: quantos recém-nascidos de baixo peso irão nascer nessa população? 854. Tá? Que é a soma desse número de casos, da incidência aqui de cada um dos grupos, né? Vão nascer de baixo peso. Então, e caso não existisse o tabagismo, né? Quantos casos iriam acontecer? Gente, se não houvesse o tabagismo, todas as crianças, né, que nascessem estariam expostas a uma incidência de 6%, que é a incidência, né, dos não fumantes, né? A incidência dos não fumantes é de 6%. Então, se ninguém fumasse, a incidência de todos seria baseada nessa de 6%, que é a incidência de não fumantes. Então, 12 mil, 6% de 12 mil, 720 crianças. Ok? Também, assim, não tem nenhuma dificuldade do ponto de vista de cálculo, né? Mas é simplesmente conseguir interpretar essa noção de risco atribuível, né? E o quanto essa relação aí. E como é que eu calculo esses riscos. Quando eu falo o risco atribuível, eu quero saber qual que é a parte do risco total desses grupos que é atribuível ao fato de fumar, né? Então, que tem uma certa quantidade de incidência que independe de fumar. Então, independentemente de fumar, 6%, né, de pessoas das mães que não fumam, 6% vão ter baixo peso. E aí era só fazer o cálculo também, é bastante simples, é só conseguir interpretar adequadamente o que cada desenho desse está mostrando. Ficou alguma dúvida, gente? Em alguma questão? Não? Tá tranquilo, prof. Então tá. Depois, então, eu vou fazer o PDF aqui e mando para vocês, tá? Só corrigir aquele P que está lá nos exercícios e mando para vocês a questão. Essa prova, eu já vou liberar a nota dela daqui a pouco, porque como ela... Vou só dar uma checada, ver se não ficou nada errado lá ela já vai fazer a nota direto ali, porque todas as questões já estavam com a resposta certa definida. Então, deve sair já a nota, mas eu, antes de publicar, eu sempre dou uma olhada, que pode ter algum erro,
eu já conserto antes de mandar para vocês. Tá bom? Só fechar aqui, corrigir as coisinhas. Então tá. Bom, gente, nós vamos começar hoje, e tem algumas coisas que nós ainda vamos voltar nelas, tá? Nós já temos tempo para voltar em algumas coisas que a gente não falou mais profundamente, mas nós vamos começar hoje uma outra discussão muito importante dessa disciplina, que é a questão da inferência, né? Ou seja, a gente faz os cálculos, a gente faz as contas, a gente identifica o risco, né? Faz faz o teste estatístico, vê se é estatisticamente significante ou não, né? Mas isso tudo, por si só, não consegue definir que aquela relação que a gente está observando seja uma relação de causalidade, né? Então, e a gente tem que pensar nisso primeiro, porque há várias possibilidades de vieses, e depois nós vamos voltar em cada desenho e aprofundar um pouco mais nos tipos de vieses que pode ter em cada desenho, né? E também outras possibilidades que a gente tem que verificar antes de dizer que uma relação é causal, né? E a identificação de causa em epidemiologia é muito importante. Porque ao identificar causa, a gente consegue também verificar as formas de prevenir, né, e de tratar as doenças, quando a gente identifica a causa. Tá? Quando, durante muitas décadas e décadas, né, quando se pensou que identificava-se o câncer de estômago e as úlceras pépticas, as úlceras duodenais, como sendo resultado de uma reação ácida, né, nos tecidos, os tratamentos eram focados nessa etiologia que era conhecida. E muitas vezes esses tratamentos eram cirúrgicos, né? No momento em que, com muita dificuldade de ser aceito, um grupo conseguiu mostrar que o que estava por trás daquilo era uma bactéria, né, que atacava a mucosa do estômago, mudou completamente a forma de tratar, mudou completamente a história natural da doença, né? O câncer de colo de útero também, durante muito tempo, ele vem sendo tratado, observado, averiguado, né? Havia suspeitas há muito tempo que podia estar associado a algum vírus, etc. Mas no momento em que se conseguiu identificar, classificar esse vírus, a gente teve a possibilidade, que veio depois de algum tempo, né, de ter uma vacina para prevenir o câncer de colo de útero, porque ele vai evitar aqueles que são causados pela exposição ao papiloma vírus, né? Então, assim, identificar a etiologia, identificar a relação causal, ela vai te abrir uma imensa possibilidade de controle e tratamento das doenças. Por isso que é tão importante a gente identificar relações causais. Mas essas relações causais, elas não são simplesmente resolvidas com um teste estatístico. É preciso verificar que, além daquela associação ser uma associação estatisticamente significante, eu tenho que tentar definir se ela é efetivamente uma relação causal. E aí, isso não se resolve só com estatística, é preciso muito mais que isso. Então, é disso que a gente vai começar a falar agora. Deixa eu só pegar aqui buscar aqui a apresentação. Prof, Oi? essa apresentação tá no Canvas? Tá não, mas a gente pode pôr agora. Foi pra mim, por favor. Obrigada. Deixa eu ver aqui se é essa aqui. Tá. Eu já vou pôr de uma vez, tá? Só um minutinho. Só abrir essa aqui e já vou pôr o PDF lá.
E deixa eu colocar o PDF no Canvas. Ai, ai. Já estou pondo aqui, tá? Ó, já foi. Pronto, já está no Canvas. Valeu, prof. Bom, vamos lá, deixa eu pôr aqui antes. Está aparecendo aí para vocês já? Tá sim. Agora tá aparecendo sua tela do Teams. Agora voltou. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Então, bom, esse aqui está com os dados da segunda edição, mas a gente só tem um capítulo exatamente com esse nome aí, tá? Acho que continua sendo 13 mesmo. Inferência em estudos epidemiológicos. Gente, quando a gente fala de inferência, então o que a gente está pensando, né? Então, inferência é isso, que você, a partir de uma observação, né, fazer uma inferência, ou seja, eu vou fazer um salto daquilo para uma relação causal aqui no caso, né? Então eu estou observando aqueles dados empíricos e a partir dele eu vou construir um raciocínio que me permita entender que aquilo ali é uma causa, tá? Bom, então, a primeira pergunta, quando a gente está em epidemiologia, né, então nós estamos falando dos métodos quantitativos, né, baseados em probabilidades, que a gente usa na disciplina de epidemiologia, né, é uma disciplina científica, né, que, para identificar associações de causa e efeito entre exposições e doenças. Tá? Então, isso é o raciocínio epidemiológico. Se você for para outras disciplinas, vai ser diferente. Na epidemiologia, os nossos critérios são esses, quantitativos e um raciocínio inferencial que consiga ligar estas diferentes observações, né, e buscar uma comprovação empírica também pelos resultados, né? Então, quando a gente diz, por exemplo, né, que a vacina de sarampo é eficaz para evitar o sarampo, isso foi medido num ensaio clínico randomizado, duplo cego,
né? Ou algo parecido, que a vacina de sarampo é muito antiga, né? Ou algo parecido, e mostrou, né, naquele grupo que foi observado, que quem tomou a vacina não teve a doença, né? Semelhante ao que acontece com quem sobrevive à doença, no caso do sarampo. Além disso, além de ter dado certo naquele estudo que mostrou a eficácia da vacina, antes disso houve outros estudos que mostravam, né, que a aplicação da vacina gerava anticorpos, que esses anticorpos in vitro eram capazes de neutralizar o vírus do sarampo, né? Depois viram que, no caso do sarampo, né, você pode até fazendo uma pessoa que foi exposta a um caso de sarampo e não foi vacinada, a gente pode evitar a ocorrência da doença aplicando, dando uma imunoglobulina, né? Pegando anticorpos que foram produzidos a partir do vírus e injetar diretamente os anticorpos, as imunoglobulinas, numa pessoa que estava exposta. Então, isso também mostrando essa capacidade desses anticorpos evitarem que a doença se desenvolva. Depois também essa vacina foi testada maciçamente na população, né? E nessa aplicação populacional, ela mostrou o mesmo resultado. Então, assim, o Brasil conseguiu controlar o sarampo, né? Chegar a eliminar o sarampo do país com base na vacinação. Então, todo esse conjunto de demonstrações da eficácia da vacina vão construindo vão consolidando como verdade que essa vacina realmente evita a doença, né? Eu tenho resultados de laboratório, resultado in vitro, depois resultado em testes em animais, depois em testes humanos, depois em ensaios de comunidade, e depois, quando eu continuo usando maciçamente, aquilo continua dando o mesmo resultado. Então, a construção dessa comprovação, né, da causalidade, dessa relação de causalidade, se eu vacino não acontece doença, ela vai sendo construída aos poucos, né? A gente viu muito aí nas discussões da Covid-19, principalmente quando apareceu as primeiras possibilidades do uso da cloroquina, né, que todo mundo ficou extremamente satisfeito quando apareceu aquilo. Eu fiquei muito feliz, porque, poxa, se a cloroquina, que é um medicamento que a gente já usa décadas e décadas no tratamento de malária, hoje menos na malária, porque tem muita resistência à cloroquina já, mas no tratamento de outras doenças, como lúpus e algumas inflamações crônicas, né? Então, poxa, se esse medicamento que a gente conhece, que a gente usa, for útil para poder curar ou para, pelo menos, reduzir o impacto dos casos de Covid-19, ia ser uma maravilha, né? Se o SARS-CoV-2 fosse isso. E os primeiros testes que foram feitos foram os testes in vitro, né? Mostrando que a substância era capaz de neutralizar, de matar o vírus, quando eu colocava numa cultura de célula. Ok, essa aqui é um primeiro passo. Nos passos seguintes, né, passou pela pesquisa em animais, depois as provas de segurança, até chegar na fase 3 de testar em humanos de maneira mais ampla, né? Então, começou como uma promissora possibilidade e, quando chegou ao fim do processo, viu que não. Ela não era capaz de proteger contra a doença, nem evitar, nem diminuir o impacto, e que ainda carregava aquelas possibilidades de dano que a gente já sabe que a cloroquina pode ter. Isso, gente, aconteceu já com milhões de medicamentos, né? Milhões de possibilidades já foram testadas para N coisas. Algumas funcionaram, outras não. Isso é normal, não tem nenhum problema, né? Nesse caso da cloroquina, virou uma outra história, né? Que passou-se a confundir a ciência com a crença. Porque medicamentos testarem e não serem eficazes, isso acontece todo dia. Os laboratórios estão o tempo todo buscando medicamentos eficazes. Desde laboratórios, né, comerciais que já partem de algum ponto, né, de desenvolvimento para poder tentar transformar aquilo num produto, até
laboratórios de ciências básicas. Por exemplo, aqui na Fiocruz de Belo Horizonte tem um laboratório de química, onde a principal programa desse laboratório é a identificação de moléculas com uso terapêutico. E eles testam tudo. Eles testam plantas, eles testam tudo que aquilo. Eles vão atrás do conhecimento popular, do conhecimento tradicional sobre o uso de plantas, né? E vão tentando ver que cada vez que você acha uma substância com possibilidade ativa terapêutica, pode ser um ponto de partida para algum medicamento. E assim já descobriu-se vários medicamentos para tratar diferentes doenças. Então isso é o normal da vida. A questão é que a gente tem que não se perder do método científico. O método científico para você validar que uma droga, uma vacina ou uma nova técnica cirúrgica é melhor do que outra, ou que é eficaz, você tem que fazer todo o processo, né? Então, você vai primeiro tentar identificar associações e, havendo associação, tem um longo processo para se verificar que aquela associação é causal ou não, né? Então, tem remédios que a gente usa, que usou durante muito tempo, que nunca teve exatamente uma noção de qual era a eficácia dele, né? Hoje isso já acontece menos, porque a nossa capacidade de testar, né, o desenvolvimento de equipamentos e de técnicas avançou muito. Mas a gente usou durante muito tempo medicamentos que a gente não sabia muito bem por quê. E outros que funcionavam, mas a gente não conhecia o mecanismo de ação deles, né? A aspirina e os anti-inflamatórios em geral são medicamentos que se começou a entender, né, como ele funcionava há, sei lá, 4 décadas, 3 décadas atrás. Até então ninguém sabia como é que funcionava. Usava, sabia que resolvia, mas ninguém sabia como funcionava. O mecanismo de ação não era conhecido, né? Então isso é o normal da ciência, aprendizado contínuo, e às vezes dá certo, às vezes não dá. O problema é quando o pesquisador casa com a hipótese, né? Ele não suporta que a hipótese dele não seja verdadeira, aí sai, ou quando sai do âmbito da ciência e vai para o âmbito da. Eu acho política uma coisa ótima, viu, gente? Eu só acho que ela não deve se influir na ciência. Isso já aconteceu, está acontecendo agora com a história da cloroquina, com grandes prejuízos, como aconteceu com aquele medicamento lá atrás, que eu não consigo guardar o nome dele, acho que até de raiva, né? Que era um medicamento que nunca tinha sido testado e que o Congresso brasileiro resolveu aprovar uma lei obrigando a distribuir o medicamento que ninguém sabia se era eficaz, né? Chegou a ser aprovada essa lei, o instituto que produzia foi obrigado a produzir, mas, ao mesmo tempo, acho que foi a Justiça, o Supremo, que, né, vinculou aquilo a um estudo sério, né, um estudo feito com bases científicas e, obviamente, chegou à conclusão que todo mundo já sabia, não tinha eficácia nenhuma, né? Mas isso gerou muito gasto desnecessário de recurso e uma movimentação enorme por uma coisa que, passando pelo caminho absolutamente errado, né? Em vez de ser uma conclusão científica, foi resultado de uma votação do Congresso que o tal medicamento era eficaz. Aí, obviamente, a chance de dar errado é muito grande. Então, vamos lá, gente. Então, a observação é o primeiro passo. Nessa observação, eu posso verificar uma associação. A primeira associação que eu vejo vai ser uma associação empírica e que eu posso testar no máximo do ponto de vista probabilístico, né? Então, eu vou lá e começo lá na cultura de célula, eu coloco lá o vírus junto com um determinado medicamento, vejo, né, se o vírus pode ser destruído, pode. Agora eu vou ver o seguinte, qual é a dose capaz, qual é a concentração do medicamento ali para ser capaz de eliminar o vírus. Eu tenho que ver se eu tenho capacidade de eliminar o vírus com uma dose, uma concentração do medicamento que o ser humano possa suportar, né? Porque se ele vai morrer junto com o vírus, não adianta nada. Então, eu vou testar isso também. Olha, não, ó, tem uma dose aqui que é suportável por um ser humano e que também continua fazendo com que
o, o vírus morra na presença dessa concentração. Falei, ok, então agora vamos passar para modelos animais. Vão testar com camundongo, vão testar com porco, até chegar num animal filogeneticamente mais próximo do ser humano. Chegou. Tá, funcionou, ok. Vamos fazer os testes de segurança. Então, com um número pequeno de pessoas, né? A gente vai fazer os testes e ver como é que um ser humano reage. Bom, o teste de segurança, e vamos ver isso gerar. Sendo uma vacina, eu vou procurar saber se gera anticorpos. Gerou, eu detectei, tá bom. E aí eu vou subindo. Com medicamento, mesma coisa. Eu vou fazendo etapa por etapa e só vou dizer que aquele medicamento está realmente pronto quando eu conseguir chegar na fase 3, né, fazer o teste com seres humanos, numa quantidade maior de pessoas, e obtiver um resultado positivo, um resultado que melhora a situação. Depois disso, eu ainda vou entrar na fase de acompanhamento. Depois que está tudo resolvido, que o medicamento foi registrado, eu vou entrar na fase que a gente chama de pós-comercialização. Eu tenho que continuar acompanhando os efeitos causados pelo medicamento quando ele for aplicado em grandes populações. Porque se eu tenho um evento que só ocorre em uma pessoa em cada milhão, bom, então, se eu faço com 200 mil pessoas, né, a probabilidade de ocorrer é muito pequena, porque é 1 por 1 milhão, né? Então, eu estou fazendo ali com uma quantidade muito pequena de gente. Quando eu aplico esse produto ou essa vacina em 100 milhões de pessoas, aí podem aparecer casos que eu não consegui ver no meu estudo inicial. E aí eu vou ver se a incidência desses casos pode me levar a retirar esse medicamento ou essa vacina, ou se o risco é compensado amplamente pelo benefício. A gente sabe, por exemplo, que a vacina de gripe que a gente coloca todo ano para a população idosa, eu tomo há anos essa vacina, e com isso eu nunca mais tive gripes fortes, né? Diminuiu muito a incidência de gripe para mim, de influenza, né? Mas todo ano, quando se faz a vacinação geral de vacina de gripe, acontecem alguns casos de Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia flácida causada pela vacina. É causada pela vacina, todo mundo sabe disso, né? A grande maioria dos casos são reversíveis e, eventualmente, algum caso pode não reverter, pode ficar uma paralisia flácida duradoura, né? Mas por que continua dando a vacina? Porque o número de mortes que se reduz com a vacinação de idosos e o número de internações que se reduz com a vacinação de gripe para idosos compensa largamente o risco que pode acontecer de uma reação adversa como essa da síndrome de Guillain-Barré. A epidemia de sarampo, a vacina de sarampo também pode levar a casos de Guillain-Barré. Só que, numa epidemia de sarampo, acontece um número muitas vezes maior de síndrome de Guillain-Barré, causada pelo vírus do sarampo. Então, na medicina, o tempo todo a gente trabalha com essas possibilidades, né? O que faz bem também faz mal. E se o mal feito, o mal que faz, for muito menor do que o benefício, vale a pena fazer. Se não for, não vale a pena fazer, né? Se eu tivesse outro medicamento, outra vacina, seria simples. Essa vacina aqui dá reação, essa outra não dá. Então vamos fazer só com a que não dá. Mas a maioria das vezes não é assim que as coisas se apresentam para a gente. A vacina de poliomielite, ela pode, numa proporção, não lembro se é 1 para 20 milhões, como é que é, ela pode reverter, que é uma vacina de vírus vivo, né? Ela pode reverter e causar poliomielite. Isso pode acontecer. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena comparado com o impacto que tem
a poliomielite nas pessoas. Então, o fato de um medicamento ter uma reação adversa não é, por si só, razão para ele ser retirado do mercado. Tem que ver, tem outro medicamento que substitui da mesma forma ou não? Tem a história do Vioxx, né, que foi colocado no mercado como um remédio que ia resolver o problema de um punhado de gente com dor, de inflamação, etc., e que, durante o acompanhamento da fase, né, de pós-comercialização, quando ele foi usado amplamente por diferentes grupos populacionais, apareceu que aquele medicamento aumentava o risco de infarto agudo no miocárdio. No caso dele, ele foi retirado, porque o aumento que tinha aí de mortes aí era importante e tinha outros medicamentos que podiam fazer o que ele faz. Né? Ele até fazia melhor, mas tinha outros que faziam a mesma coisa sem o mesmo risco. Então, ele não foi mais usado para essa função. A talidomida, né, que você já deve ter ouvido falar, né, uma epidemia, um grande surto de focomegalia que aconteceu, então, crianças que nasceram com malformação nos membros, né, uma grande parte, porque teve uma época que ela foi usada de maneira disseminada em gestantes. E uma geração inteira de crianças nasceu com malformações nos membros. Identificada que era a talidomida, que não foi mais utilizada para esse fim. Mas a talidomida, ela tem uma importância em alguns tratamentos inflamatórios, né? Que se usa a talidomida, não se usa em gestante, mas se usa a droga. A droga não é condenada para qualquer coisa, ela é condenada para ser usada em gestantes. Então, quando a gente está estudando os medicamentos, é sempre com essa ideia, né? Identificar se aquilo é realmente eficaz ou não, e também identificar a segurança e os efeitos colaterais que pode ter. A decisão final depende disso, desse peso entre benefício e malefício. Se compensa, a gente usa. O exemplo óbvio é o da tratamento de câncer, né? A quimioterapia é terrivelmente destruidora, né? A pessoa que faz a quimioterapia, ela sofre muito, ela perde uma perda, né, física, ela passa mal, ela tem dor, mas o efeito final é livrar a pessoa do câncer quando tudo dá certo. Então, nesse caso, o benefício é amplamente compensado, né? O benefício compensa amplamente o malefício. E aí a gente faz. Tá? Então, não quer dizer que só vai usar um medicamento se ele não tiver nenhuma reação. Não conheço medicamento desse tipo. Até água pode matar se a gente tomar errado, né? Se a gente tomar demais, a gente pode morrer de água, sem ser por afogamento. Tá? Então, vamos lá, gente. A primeira coisa, eu vou observar se existe uma associação. Eu estou pensando aqui, existe associação? Eu vou observar se existe ou não. Tá? Como é que eu vou verificar isso? Eu tenho um critério. Na área da epidemiologia, qual que é esse critério? É um critério probabilístico, baseado no que a gente chama de nível de significância estatística. Eu comparo os eventos, e como nós estamos falando de epidemiologia, nós estamos falando de estudos quantitativos, então eu vou comparar a quantidade relativa de doentes entre quem foi exposto e quem não foi exposto, e vou ver se essa diferença de proporção ela é estatisticamente significante ou não, ou seja, qual é a probabilidade daquela diferença que eu estou observando ocorrer ao acaso. Eu tenho diferentes formas de ir tentando encontrar essas relações, tá? E essas diferentes formas vão estar ali no que a gente chama de desenhos de estudo, né? Geralmente, qual que é um dos pontos de partida importantes? São as observações clínicas, né? É alguém que está lá no consultório, ou no hospital, ou num campo, ou está atendendo um campo de refugiados, ou está no meio de uma situação de acidente, o que for, e que observa ou uma doença, ou um caso diferente de tudo que ele já viu, né? Uma doença que
um quadro clínico inusitado, né? Ou que observa que uma doença conhecida está tendo uma apresentação muito diferente, ou uma doença que só ocorria em crianças começando a aparecer em adultos, ou o contrário, uma doença que só ocorria em idosos começando a aparecer em crianças. Então, a observação clínica é isso, né? Eu descrever com o máximo de detalhe que eu posso um caso que me chamou a atenção, né? Descrever e publicar, né? Por quê? O grande importância desse tipo de observação é dar publicidade, para ver se aquilo é uma coisa que aconteceu só ali, naquele lugar, ou se tem outras pessoas vendo coisas semelhantes, né? O que vai fazer com que se possa ampliar essas comparações e ir criando, até criando um critério de caso. O exemplo do início aí da epidemia de AIDS, que eu já mostrei para vocês, foi isso, né? Primeiro, 5 casos de homens homossexuais que apresentavam uma queda importante ali da imunidade, que tinham pneumonia por pneumociste carine, que é uma infecção oportunista que ocorre em pessoas com imunidade rebaixada, que também apresentavam alguns, o sarcoma de Kaposi, que também está associado à queda da imunidade. Então, 5 casos, depois uma quantidade maior de casos com características semelhantes, né? Aí vem o CDC nos Estados Unidos, observando esses casos, ele chega a propor um critério de caso, então começou da observação clínica, aquilo virou fizeram uma descrição que conseguiu definir um critério de caso, um conjunto de sinais e sintomas que caracterizava aquele grupo, não só de sinais e sintomas, mas também de características das pessoas, né? E quando aquilo foi divulgado, outros casos semelhantes começaram a ser identificados no mundo. Então, a observação clínica publicizada, ela fez com que mais outros profissionais que tinham visto casos semelhantes, né, também começassem a relatar. E se percebeu que era uma doença que já estava muito espalhada, muito mais espalhada do que se imaginava. Apesar de, nessa época, não se saber qual era a causa, nem como se transmitia, nada disso. Mas ali já foi um grande passo fazer isso. Outra forma, né, importante também da gente começar a identificar essas associações é usar os dados disponíveis, né? Nós vimos aí nos exemplos dos estudos ecológicos, né? Os estudos ecológicos, eles nos dão essa ideia. Com base em dados que existem, eu posso verificar algumas associações estatísticas, né, que não me respondem à pergunta totalmente, mas me ajudam a formalizar e reforçar a hipótese, né? Então, aqueles estudos que nós vimos, nos Estados Unidos, consumo de cigarros per capita e doença cardíaca, morte por doença cardíaca coronariana. Vem cá, Fred. Né? Então, essas aí são uma forma também da gente começar a fazer essas observações. Ou aquele outro estudo que mostra lá consumo de gordura e câncer de mama. Não são associações individuais, eu não posso falar em causa, mas aquela observação ali, usando dados já existentes, vão reforçando essas hipóteses. Depois disso, eu vou ter os estudos que já conseguem me possibilitar uma avaliação de causalidade, porque eu consigo estabelecer a sequência temporal dos eventos e testar estatisticamente nos indivíduos, né? Então, estudo caso-controle. Então, eu posso pegar lá, olha, pessoas que tiveram um determinado câncer, pessoas que não tiveram câncer, e vou estudar no passado dessas pessoas a algumas exposições, né? Foi assim, um estudo desses que, quando começou o uso de anticoncepcionais,
até pela alta dose de hormônio que era usada, né, começaram a ser identificados em estudos casos-controle alguns tipos de câncer relacionados ao uso de hormônio. Principalmente câncer de mama foi um que apareceu e que, na medida em que o estudo foi feito e identificou que havia uma associação da exposição ao anticoncepcional com o aparecimento do câncer de mama, os estudos continuaram para tentar entender o que causava isso e com a redução da dosagem hormonal, esses efeitos colaterais foram controlados, né? Então, são também estudos caso-controle, né, que nos permitem identificar relações causais. Os estudos de coorte também, né, com algumas vantagens sobre o caso-controle. O caso-controle tem uma vantagem sobre o estudo de coorte na investigação de doenças raras, ou doenças de evolução muito lenta, né? Porque no caso-controle eu posso ir juntando os casos e vou comparar com os controles. No estudo de coorte, se eu vou fazer um estudo de coorte para isso, com um câncer raro, eu vou ter que ter muita gente para que eu tenha um número suficiente de casos para testar estatisticamente e vou ter que acompanhar durante muito tempo, porque é muito rara, a evolução é muito longa, né? Então, doenças raras, é mais fácil eu estudar com estudo casos-controle do que com coorte. No coorte, eu tenho a vantagem de calcular diretamente a incidência, né, o risco, e eu posso comparar ao mesmo tempo várias exposições e vários eventos. Então, é um tipo de estudo que, apesar dele ser caro, demorado, exigir muito trabalho e estar sujeito à perda pelo longo tempo de acompanhamento, ele dá uma quantidade de informação muito grande, porque ele pode trabalhar com essa possibilidade do acompanhamento de longo prazo e comparar vários tipos de várias doenças com várias exposições ao mesmo tempo. Então, os estudos de coorte têm essas vantagens, né? Então, já é uma forma já muito mais robusta, quase controle e coorte já tem condição de efetivamente estudar causalidade. Os grandes estudos de coorte feitos no mundo, né? Os mais famosos aí, o de Framingham, nos Estados Unidos, o Whitehall, no Reino Unido, e muitos outros, aqui no Brasil, o ELSA, né? Aí tem uma quantidade de estudos desses feitos em diferentes países do mundo. Eles conseguiram estabelecer uma série de parâmetros correlacionando exposições e doenças que a gente usa cotidianamente na medicina, né? Os níveis de colesterol relacionados com as doenças cardiovasculares, né? A pressão arterial também, o diabetes, a obesidade. Então, a gente consegue testar isso tudo ao mesmo tempo dentro de um estudo de coorte, em alguns casos controle também, né? Inclusive podendo ver o quanto que esses fatores de risco que a gente hoje conhece, né? Como é que eles funcionam juntos, né? Então, inclusive as interações entre os diferentes fatores de risco. Por exemplo, eu posso ter uma interação que diz o seguinte, olha, é como se eu visse uma coisa assim, ó, quem tem hipertensão arterial, comparando com quem não tem hipertensão, tem um aumento de 2 vezes na chance de ter um infarto agudo no miocárdio. Quem tem obesidade tem um aumento também de 2 vezes quando comparado com quem não tem obesidade. Agora, quando a pessoa é obesa e hipertensa, como é que isso funciona? Qual que é o risco? E aí você tem condições, né? Onde há uma interação sinérgica, onde o risco é mais do que a soma, né? Dos dois, né? Então, se o cara é hipertenso e é obeso, o risco dele pode não ser 4, que seria a soma, pode ser 20, pode ser 8. Quer dizer, eu posso ter uma interação ali desses fatores que vão levar a uma interação que vai ser sinérgica, que vai aumentar o risco mais do que a soma. Eu posso também, ao contrário,
quando uma pessoa é obesa, mas mesmo sendo obesa, ela tem uma alimentação, ela come frutas e verduras em quantidades indicadas, e ela faz atividade física, o risco que ela tem de ter um infarto agudo do miocárdio é menor do que o de uma pessoa obesa que não come frutas nem verduras e não faz atividade física. Então, aqueles fatores benéficos também podem interagir no sentido de reduzir o risco de um fator de risco. Então, nos estudos de coorte, a gente vê tudo isso. E lembrando que os estudos possíveis de fazer com seres humanos para identificar causas de doença são os estudos observacionais, né? Eu não posso fazer um estudo controlado, um ensaio clínico para estudar o efeito de uma exposição nociva. Eu não posso, só posso fazer ensaio clínico randomizado para estudos terapêuticos, estudos propedêuticos e estudos preventivos. Eu não posso expor as pessoas a uma doença, a uma exposição nociva para ver se adoece ou não. Né? Uma exposição potencialmente nociva para ver se adoece ou não. Então, quando a gente fala, então, quando a gente chega lá nos ensaios randomizados, e são fantásticos para poder demonstrar a associação, mas eles são restritos a esses tipos: propedêutico, terapêutico e preventivo. A identificação de fator de risco eu só posso fazer em estudos observacionais. Então, se eu faço um estudo randomizado, é mais fácil eu chegar numa conclusão de causalidade, porque não tem muitos outros, não tem variáveis intervenientes que podem estar viciando o meu resultado, enviesando o meu resultado. No estudo, no ensaio clínico randomizado duplo cego, eu tenho um controle de muitas variáveis, né? Então, aquele resultado é mais fácil de eu atribuir à exposição que eu fiz, do medicamento novo, etc. Né? Quando eu estou no estudo observacional, é muito mais trabalhoso estabelecer a relação causal. Por quê? Existem várias variáveis intervenientes que podem estar levando ao resultado, além daquelas variáveis que eu realmente conheço e estou estudando. Por isso que esse processo de inferência, ele não é uma coisa assim imediata, rapidinha. Ele tem ali um passo a passo que tem que ser feito cuidadosamente para que a gente não esteja aí comendo gato por lebre, né? Então a gente tem que ter todos os cuidados ali. Bom, o que é associação e o que é causa, tá? Então, diante de uma associação estatisticamente significante, quando eu estou diante de uma associação estatisticamente significante, isso não quer dizer que eu cheguei à causa. Esse é o ponto de partida. Existe uma associação estatisticamente significante. Aí eu tenho que começar um processo de estudo e reflexão para verificar se essa associação pode ou não pode ser causal. Não é uma coisa simples e clara, né? Esse exemplo aqui, que acho que eu já mostrei para vocês outro dia, né? Falando da frequência aqui de síndrome de Down em nascidos vivos. Isso vai aumentando à medida que muda a ordem de nascimento das crianças, né? E a questão é, essa associação é real? Se eu verificar empiricamente, eu vejo isso. As crianças que nascem depois, né, como eu já falei para vocês isso, elas têm uma chance maior de ter síndrome de Down. Tá? É porque ele nasceu depois que ele tem síndrome de Down? Não. Né? Como nós já vimos, ele vai ter síndrome de Down por quê? Porque a mãe está mais velha. Né? A mãe está mais velha. O que nós vimos aqui em algumas das nossas questões de prova de hoje, né, que é importante você ver ali, não são muitas coisas que nós já vimos disso, né? Mas a gente viu, quando a gente olha ali uma relação, não basta pensar só se parece, se é um pouco maior, se é próximo. Eu tenho critérios para dizer se é ou não é.
Eu tenho que ir lá, eu tenho que olhar e eu tenho que ir lá ver se o método foi feito corretamente e eu tenho que ver também se a associação estatística existe, né? E mesmo assim, quando eu digo que aquilo é a causa, não posso estar baseado só na estatística, eu vou ter que fazer muito mais, eu tenho que buscar muito mais referências para chegar na causalidade, porque nem toda associação, esse exemplo aqui mostra bem claro isso, é uma associação causal, tá? Então, identificar as causas por aqueles motivos que nós já vimos. Vai me orientar no diagnóstico da doença, no tratamento da doença e na prevenção da doença, né? Então, são chamados estudos etiológicos, onde tem uma associação, eu vou procurar ver se tem uma associação entre a exposição e a doença, tá? Eu tenho associações tipo essa aqui, estudos característicos de grupos, estudos ecológicos. Ele me dá uma associação? Dá. Tá. Só que aquela associação não está sendo medida nos indivíduos. É uma associação, mas eu não posso falar em causa. Tá? E tem estudos de características individuais, né? Coorte, caso controle, onde eu vou medir nos indivíduos. E aí eu tenho maior segurança, né, de que aquilo ali é causal. Tem algumas exposições que pode ser muito difícil eu medir no indivíduo, eu só consigo medir no grupo, né? Consigo medir no grupo. Eu posso ter, olha, áreas que têm uma maior poluição têm mais câncer de pulmão, por exemplo, né? Para eu poder fazer essa medida individualmente, eu posso fazer, mas ela é difícil. Eu vou ter que ir, meu nível de observação tem que ir para níveis muito pequenos. Eu falo, não, eu vou medir na casa das pessoas. Mas as pessoas não ficam só em casa, elas andam em outros lugares, elas trabalham em outros lugares, né? Então, tem algumas coisas que você tem mais dificuldade. Tem algumas correlações que a gente pode afirmar, como aqueles exemplos que eu dei, da fluoretação da água, né? Ó, eu fiz um ensaio de comunidade. Eu coloquei flúor na água de uma cidade e não coloquei na outra. Elas tinham o mesmo nível de cárie. Eu cheguei num determinado momento, comecei a pôr flúor na água de uma das cidades e não pus na outra, né? Eu estou fazendo uma exposição que eu espero que ela atinja todo mundo, né? Todo mundo tem que usar água para escovar dente, para beber, para preparar o alimento. Então, se toda a água que eu estou fornecendo tem flúor naquela cidade, eu estou supondo que todo mundo está sendo exposto ao flúor. Não é necessariamente verdade. Pode ter uma pessoa que usa a água de um poço que ela tem em casa, né? Ela não usa a água que vem alguma coisa tipo a Copasa aqui de Minas, né? Então, assim, eu vou medir isso no grupo. Eu estou imaginando que dentro de cada cidade dessa, a exposição seja homogênea, todo mundo seja exposto. E mesmo assim, eu não sei o quanto que é exposto. Uma pessoa que escova os dentes com a água com flúor 3 vezes por dia, vai ter diferença com uma pessoa que escova o dente só uma vez por dia, né? Então, pode ter entre os indivíduos diferenças de exposição, mas eu estou medindo isso só no grupo, mas estou imaginando que aquilo valha, que aquela exposição do grupo seja mais ou menos homogênea, seja homogênea para todo mundo. Às vezes eu tenho essa condição, às vezes não, né? Mas no ensaio de comunidade, eu vou testar dessa forma, né? Porque às vezes eu faço um ensaio de vacina, vacinando uma cidade, deixando a outra sem vacinar. E vou ver o que acontece, né? Então, uma comunidade foi vacinada, a outra não foi. Eles podem ter exposição diferentes. Quando a gente faz tudo no mesmo local, igual foi feito muitas pesquisas aqui no Brasil, né? Eu peguei pessoas vacinadas e não vacinadas no mesmo local. Eu estou supondo que elas estão igualmente expostas. Aí eu estou medindo o resultado da vacinação no indivíduo mesmo, né? Bom, se a associação for demonstrada, né, de qualquer tipo de associação, aí eu vou ter que tentar demonstrar que ela é causal. E aí eu começo, né, um outro processo. Então, esse aqui é um exemplo, né, de estudo ecológico, nós já vimos estudo ecológico, né? Esse aqui é o consumo de gordura e câncer de mama,
mostrando que há uma associação entre os dois. Né? Ela é causal? Não sei. Para eu ver se é causal, eu vou ter que testar isso no indivíduo. Tá? As associações que a gente tem, ela pode ser associações reais ou associações espúrias, né? Associações que não estão refletindo a realidade corretamente. Tá? Ela pode estar acontecendo por algum tipo de viés. Por exemplo, eu fiz um estudo e eu encontrei, diferente de todo mundo, eu encontrei que que a obesidade não está associada à doença cardiovascular. Né? Esse meu estudo não encontrou diferença, mas foi por quê? Bom, eu vou conferir, não. Eu usei balanças inadequadas e antropômetros inadequados para calcular o IMC. Então, aquele resultado do estudo pode estar enviesado por um erro sistemático, porque eu fiz a medida errada. Então, aquilo não é verdade. Como também esse mesmo tipo de enviesamento pode me levar a um resultado que não é verdade. Então, isso que a gente chama de uma associação espúria. Né? Essa associação também pode ser por um confundimento, ou seja, eu estava estudando o efeito do cabelo branco sobre a mortalidade, cheguei à conclusão que quem tem cabelo branco morre mais e fiz a proposta para prolongar a vida das pessoas, que era pintar o cabelo de preto. Mas quando eu vou prestar por isso, não, gente, eu tenho uma coisa errada, o problema aqui é a idade. As pessoas que são mais velhas têm cabelo branco. E as pessoas que estão mais velhas morrem mais. Então, se pintar o cabelo, não vai mudar nada. Eu tenho que rejuvenescer as pessoas. Mas eu não tenho como rejuvenescer. Então, você vai ter que procurar uma outra coisa. Então deve ser melhor se a gente começar a promover o envelhecimento saudável, né? Que essas pessoas, desde jovens, tenham uma alimentação adequada, não fumem, façam atividade física, não consumam álcool de forma abusiva, pelo menos, né? E que tomem as vacinas, que vão ao médico periodicamente, e isso pode fazer com que elas vivam mais, né? Mas aí por quê? Eu estou seguindo uma associação verdadeira, né? Que vai levar a um efeito real. Então, eu tenho que verificar se aqueles resultados que eu estou vendo, se eles são produto de um viés ou não. Né? Que se ele estiver enviesado, aquela minha relação causal não pode ser confirmada. Gente, já deu 10h30 aqui, então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua essa discussão sobre causalidade, tá? E aí vamos voltando em algumas coisas que nós não aprofundamos ainda, tá bom? Bom, e depois nós vamos combinar, peço desculpa mais uma vez, gente, pela falha de não lembrar dessa aula hoje, para a gente recombinar, então, como é que a gente faz e aí no horário que for possível para vocês, tá? Bom, eu vou liberar, vou ver as provas à tarde, libero já as notas, se tiver tudo certinho, se tudo tiver funcionado direitinho, né? Para vocês já verem, e qualquer dúvida sobre a prova, depois que vocês estiverem com a sua prova na mão, é só aquele processo, né, de mandar para mim um e-mail, no dia da aula me falar, para a gente poder fazer isso, tá bom? Então tá, gente, muito obrigado e até a próxima, tá bem? Ok? Obrigado, Henrique. Valeu, Até já. Só um minutinho, Guilhermano. Só uma dúvida aqui da prova. Sim. Tinha uma questão que o senhor falou que estava com os valores diferentes. Essa questão É você. o P. Não, é só na resposta. É o P-valor que está lá que está errado. Eu vou consertar na correção. Aquela questão que teve Isso. valores diferentes. É porque eu ia perguntar se a correção estava automática no Não, a campo. correção estava automática. Só que vocês não estavam vendo. Hoje eu vou conferir, né? E aí abre para vocês verem. Tá? Tá bom, obrigado. Até já. Zé Armando.